Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Inova Gerenciamento. Eu sou Alex Amarante e hoje nós vamos conversar um pouco sobre linha de balanço. Linha de balanço, o que é isso? Bem, calma. Se você nunca ouviu falar desse termo, calma. Nós vamos explicar do começo. É o seguinte: é uma técnica de programação da obra. Não nasceu na construção, mas se mostrou muito prática e muito aplicável à construção. Você com certeza conhece cronograma, né? Cronograma é uma técnica de programação de obra. Então a gente tem no cronograma os serviços, na vertical os serviços, e na horizontal as barras, né? Que representam esses serviços ao longo do tempo. Ok. O que é que muda na linha de balanço? No lugar de eu ter os serviços na vertical, o que eu tenho na vertical são as zonas, os trechos ou os locais onde esses serviços vão ser realizados, tá certo? Na horizontal, continua da mesma forma os períodos de realização dos serviços, mas quando eu uso na vertical os locais, há uma mudança razoável, uma mudança significativa, uma mudança não só visualmente impactante, mas também em termos de, digamos assim, capacidade de comunicação de informação, que é fenomenal. Então, vem aqui comigo, que eu quero te mostrar aqui na tela, para você acompanhar. Nós temos um exemplo que é real, num edifício de 20 pavimentos, que foi organizado os pavimentos tipo da seguinte forma. Então, nós temos aqui uma lista de pacotes de serviço ou serviços individualmente falando para serem executados. Cada serviço desse foi analisado, pensado um ritmo de trabalho. Então, foi-se pensado quanto tempo demorava para fazer um determinado serviço desse em um dos 10, aliás, um dos 20 pavimentos, né? Então, eu levo uma semana, ou eu levo 2 semanas, eu levo 3 dias, eu levo 7 dias para fazer determinado serviço, na média, em um pavimento. Ou seja, se eu tenho 20 pavimentos para fazer, então nós temos como calcular quanto tempo demora para que eu realize esse serviço. Como eu te falei, na vertical nós temos a lista dos serviços que vamos fazer e na horizontal nós temos o prazo. Aqui está em semanas, como você viu. Então, quais são as semanas, que serviços vão ocorrer ao longo de cada uma dessas semanas? Então, eu tenho quais semanas e que serviços, vamos pegar aqui um exemplo, vão ocorrer na 20ª semana. Nós temos esse conjunto de serviços programados, pensados para ocorrer na 20ª semana. Ok, você está acostumado com um cronograma como ferramenta. Mas deixa eu te mostrar aqui, ó, a linha de balanço. O que é que muda na visualização da linha de balanço, né? Então, nós temos aqui algumas alternativas diferentes para essas linhas de balanço. Então, por exemplo, lembra que eu te falei que na vertical nós vamos ter os locais. Nesse caso, como é um edifício, são os pavimentos tipo. Então, eu tenho aqui embaixo, ó, o primeiro pavimento e aqui em cima o 20º pavimento. Nós, inclusive, representamos assim para dar a visibilidade que existe em uma torre, né? Poderíamos ter feito o contrário, Alex? Podia. Mas, visualmente, né, fica mais fácil da pessoa que está olhando captar, porque eu tenho aqui o primeiro mais embaixo e o 20º mais acima, que é o que vai acontecer na torre, né? Vai acontecer naquela edificação. Beleza. Na horizontal, eu continuo tendo as semanas, ó. Semana 1, 2, 3, 4, né? 20, 40 e assim por diante. Ok. Mas olha só o que mudou. Mudou totalmente porque a minha representação das barras antes, vamos voltar aqui para o cronograma, ficam na horizontal. Pela maneira que isso foi montado, digamos assim, a combinação do eixo do Y com o eixo X faz com que as barras fiquem na horizontal no cronograma. Mas, na linha de balanço, a combinação do eixo Y, que são agora os locais, com o eixo do X, que é o tempo,
faz com que minhas barras fiquem inclinadas. Mas são as mesmas barras, ó. E a gente tomou o cuidado de tentar trazer para você com as mesmas cores. Então você observa, eu tenho uma cor que representa a estrutura. Esse é azul. Esse marrom claro, né, é uma cor que representa a alvenaria. Se a gente for dar uma olhada lá na nossa programação, tá aqui o azul, que representa a nossa estrutura, ok? E aqui você tem um marrom claro, que representa a nossa alvenaria. O que que mudou? Mudou o seguinte, ó, como eu estou representando o local, eu estou dizendo assim, quando é que eu vou fazer a alvenaria do primeiro pavimento? Aí eu tenho aqui a alvenaria, ó, tá aqui. São 2 semanas. Ao longo dessas 2 semanas, eu tenho o serviço de alvenaria. Que semanas são essas? 4 e a 5. Se eu for no cronograma, vamos ficar fazendo essa comparação, certo? Constantemente. Linha de balanço e cronograma. Se eu for no cronograma, tá aqui a alvenaria, tá até marcado. Me responde quando é que eu vou fazer a alvenaria do primeiro pavimento. Da maneira que está montado esse cronograma, não dá para saber. Não, mas Alex, eu poderia detalhar mais. Ah, tudo bem. Você poderia pegar aqui, ó, e incluir várias linhas, né? Sem problema nenhum. Na verdade, você teria que incluir 20 linhas para ter a alvenaria do primeiro, do segundo, do terceiro, até a alvenaria do 20º. Só aí são 20. Se você quiser detalhar tudo, então você tem que pegar a estrutura e abrir mais 20 linhas. A estrutura do primeiro, do segundo, etc., até o 20º. E assim por diante. Ou seja, iria aumentar a quantidade de itens que eu tenho aqui vezes 20 linhas, né? Então, imagina o tamanho que vai ficar esse cronograma. Para eu poder enxergar o cronograma todo, eu teria que dar um zoom, porque o cronograma ele iria ficar muito extenso, certo? Para que você, no layout de cronograma, pudesse enxergar pavimento por pavimento. Olha a diferença agora para a visualização da linha de balanço. Nós estamos praticamente usando a mesma área. É só porque aqui o zoom está um pouquinho maior, mas é praticamente o mesmo espaço. Porém, na mesma área visual, eu consigo a informação. Por exemplo, olha só que informação legal. O que é que nós vamos estar fazendo na semana 29? Estamos no último pavimento de estrutura. Estamos fazendo o 18º pavimento de alvenaria. Nós estamos no 14º pavimento de infra de instalações. E assim por diante, ó. Porque você consegue visualizar o que está acontecendo. Você consegue visualizar até o seguinte, por exemplo, eu estou no começo da estrutura do 20º pavimento e descendo aqui, vou descer até com o mouse para você me acompanhar. E eu estou no começo desse outro serviço. Eu estou fazendo um serviço que resolvo nessa semana e assim por diante. Eu estou na última parte desse serviço de alvenaria no 17, ok? Então, eu consigo visualizar várias informações com um layout que mudou. Observe que a informação que está aqui, ou seja, o conjunto de serviços que eu tenho para fazer e o ciclo que ele leva, né? Porque eu montei essa barra aqui a partir do ciclo que ele leva. Por exemplo, nós temos 20 pavimentos. Se eu estou levando 30 semanas, isso quer dizer que cada pavimento demora 1 semana e meia. O problema é que a visão de cronograma não me dá os detalhes do local onde eu vou fazer o serviço. Esse é um primeiro ponto. Que a partir daí nós vamos descobrir que existem outras coisas. Mas, para construir essa programação, qual a informação que eu precisei? Uma, que serviço é a estrutura. Qual é o tempo dela a cada pavimento? 1 semana e meia. Pronto, montei esse cronograma.
Só que depois que eu monto o cronograma, eu perco. Aliás, não é nem que eu perca, né? Eu nunca tive a visibilidade por local. No layout da linha de balanço, eu estou vendo aqui, ó, que o primeiro pavimento de estrutura está na semana 1 e 2. Só que é só metade da 2. Inclusive, na semana 2 já começa o segundo pavimento e termina na terceira semana. E assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho uma comunicação muito melhor. Fora isso, tem outro detalhe. É o seguinte, ó. Às vezes, no cronograma, você se engana, comete uns erros. Por exemplo, vamos voltar para aquele nosso cronograma lá. Aqui a gente tem um cronograma real, que foi montado por uma obra. A diferença é só que a gente botou cores aqui, porque assim a gente faz a associação mais fácil com a linha de balanço, até para você entender. E se você der uma olhada aqui, esse cronograma parece um cronograma normal, não tem nada demais, né? Deve estar certo. Olhando para o cronograma deve estar certo. E olha que aqui a gente tem poucos itens, hein? A gente tem praticamente uns 18 itens aqui. E se a pessoa fosse 180, já pensou se fosse 1.800 itens, né? Mas na hora que você pega o cronograma da sua obra e transpõe para um formato de linha de balanço, talvez você descubra isso aqui, ó. Olha só. Pegando as informações do cronograma, ou seja, a semana que começa e a semana que termina, e aí você começa a transpor isso, colocar no formato de linha de balanço, pode ser que você descubra problemas do cronograma. Olha que bacana isso na prática. Já pensou? Tu tá na tua obra, de repente você pega o cronograma da obra, um cronograma que já foi aprovado para o cliente, um cronograma que está montado para a gente seguir com o objetivo de entregar a obra no prazo. Aí você começa a converter no layout da linha de balanço. E de repente você encontra uma situação dessa. De novo, isso é uma obra real, né? Isso é um caso real que a gente viveu. Então, chegou um ponto aqui onde eu tenho 3 serviços que praticamente estão concorrendo entre a semana 32 e 33 nos últimos pavimentos, de tal forma que a chance desses serviços darem problema, de uma equipe se bater na outra, de não ter espaço para todo mundo trabalhar, é grande, né? Então chegou ao final dos trechos, no final dos locais, no caso aqui no final dos pavimentos, e o ritmo das equipes fez com que de repente elas se encontrassem. E isso vai causar um problema de logística, um problema de trabalho, né? Você, de repente, uma equipe chega lá e não tem frente, não tem possibilidade de trabalhar, porque a equipe anterior ainda está lá. A equipe do serviço anterior ainda está lá. Certo? Pior ainda é esse outro caso aqui, ó. Pior é esse outro caso. Que a gente, ao pegar o cronograma e converter no layout de linha de balanço, descobriu que pelo pavimento 18 vai ter um choque. Anteriormente, quando a gente estava analisando, estava tendo um choque no 20º. Pode ser que passe, pode ser. Não é bom, pode ser que passe. Só que agora o choque aconteceu no 18. Isso significa que não vai dar certo a programação para o 19, não vai dar certo a programação para o pavimento 20, para o local 20. Então, a linha de balanço, quando eu começo a montar em cima de um cronograma que já existe, pode acontecer dela revelar problemas na programação que a gente não tinha visto, que olhando para cá, você não enxerga. Teria que ser uma pessoa com muita experiência para detectar visualmente esse problema, porque a técnica do cronograma ela não sobressai quando ocorre esse problema. Ela não te revela quando ocorre esse problema. Ela não destaca quando ocorre esse problema. Certo? E aí, de repente, você, como era o caso dessa obra, o pessoal estava seguindo a obra, né, começando a obra, com uma programação que ia dar errado lá na frente. Quando a gente montou e fez um paralelo, transpôs para a técnica da linha de balanço, aí ela mostrou o problema.
A partir de agora, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar a técnica da linha de balanço e reprogramar. E a técnica permite que você facilmente organize as suas equipes. Por quê? Primeiro, como você percebe aqui, ó, cada serviço, né, tem uma linha, é por isso que o nome que foi dado foi linhas de balanço. Praticamente cada serviço tem uma linha, então eu tenho várias linhas na obra. Ok, entendemos a parte da linha. E o balanço? O balanço entenda como raciocínio de equilíbrio, né? De balanceamento de carga, mas também de equilíbrio entre serviços, né? Tanto que o nome em inglês é Line of Balance. Então, uma tradução mais literal poderia ser linha de equilíbrio, que é o que a gente está tentando fazer. Você percebe, ó, que aqui houve um desequilíbrio. Dá para perceber que a gente tem um desequilíbrio aqui e tem um desequilíbrio aqui, ó. Nós precisamos reequilibrar isso. A inclinação de cada linha dessa vai nos dar a velocidade. Consequentemente, eu vou mostrar aqui algo que poderia ser feito de uma forma muito simples. Seria o seguinte, ó. Para reequilibrar esses serviços, eu tenho que começar mais tarde o serviço seguinte, que pelo fato de ter começado cedo demais, em algum momento vai se chocar com o serviço que está à frente dele, o serviço anterior. Deu para entender? Então aqui, ó, o nosso cronograma estava assim, detectamos, correção, uma correção possível, é essa aqui. Eu simplesmente adio. No lugar de eu começar o serviço na semana 29, 28, eu vou começar o serviço lá pela semana 32. Por quê? Porque isso gera um equilíbrio entre a linha dos vários serviços e a gente consegue balancear o momento e a velocidade, o momento de partida e a velocidade de cada equipe. Linhas de balanço. Deu para entender a lógica? Então, com isso, com certeza você entendeu muito bem o que é o conceito, a lógica da linha de balanço. Agora eu quero te mostrar como é prático. Como é simples você, por exemplo, chegar e dizer assim: tem que colocar mais equipe nesse serviço, mas não devemos colocar mais equipes nesse outro serviço. Ou seja, eu tenho que colocar mais operários ou mais máquinas nesse serviço, mas eu não devo colocar mais operários e mais máquinas nesse serviço. Tá bom? Me acompanha aqui. Olha só. Eu tenho aqui 2 serviços que, por sua natureza, as equipes estão desenvolvendo determinado ritmo. Esses ritmos são muito parecidos, ou seja, elas estão em um equilíbrio em que não bate nem se afasta. Ok, tudo bem, não tem problema algum, tá ótimo aqui. Só que eu tenho um terceiro serviço, e esse terceiro serviço ele é mais lento, né? Você consegue perceber que o verde ele tem um ritmo de 1 semana para cada pavimento. E esse laranja, ele também tem um ritmo de 1 semana para cada pavimento. Só que o cinza, ele tem um ritmo de 2 semanas para cada pavimento. Isso é totalmente normal, isso é muito comum numa obra, né? Você está lá na obra, tem serviço que vai mais rápido, pela própria natureza do serviço. Tem serviço que vai mais devagar. E aí você sai montando a sua programação. Se já atendeu o prazo da obra, não precisa fazer nada. Mas se, por exemplo, é necessário encurtar o prazo da obra, é necessário ter uma programação mais rápida para cumprir o prazo do meu cliente, eu já sei que não é para colocar mais equipes nesse serviço que está na cor laranja, nem mais equipes no serviço que está na cor verde. Onde eu vou colocar? Nos serviços que está sendo representado pela cor cinza. Ok? Se eu colocar mais equipes aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele tende a vir mais para cá, né? Hoje ele está aqui assim. Tá certo? Olha só. Essa relação aqui
A gente sempre analisa os serviços 2 a 2. Um e o seguinte. Depois o próximo e o seguinte. Depois o próximo e o seguinte. Então, vamos fazer essa análise aqui. Ó. Eu tenho o serviço laranja. O seguinte, é a mesma velocidade dele. Não preciso mexer em nada. Agora vamos olhar o serviço verde. Tem a velocidade dele. E o próximo é o cinza. A relação entre o verde e o cinza é o que eu chamo de relação tipo V. Porque ela é fechada embaixo e vai abrindo em cima. Como se faz um V, né? Então, essa relação tipo V. Toda vida que eu tenho uma relação tipo V num conjunto de linhas da linha de balanço e eu quero reduzir em prazo, o que é que eu faço? Eu vou estudar um aumento de equipes do lado direito do V. Deu para entender? Eu nem perco tempo olhando o lado esquerdo e nem os outros. Porque sempre eu analiso 2 a 2. Olha só a velocidade para tomada de decisão também que a linha de balanço traz. Então eu já sei que eu devo, ou que eu posso, se for o caso, né, se for do meu interesse, eu posso duplicar as equipes. Eu não posso, a princípio, fazer esse serviço mais rápido. Por quê? Porque tem um determinado ritmo de produção. Mas eu posso aumentar a quantidade de equipes. Está aqui o exemplo. Eu agora estou trabalhando com 2 equipes. Com isso, equivale ao ritmo do serviço anterior. Então, eu levantei o V, certo? O lado direito do V foi levantado. E fazendo esse tipo de análise, toda vida que eu tenho um item do tipo V, se eu quiser antecipar o prazo, eu vejo como fazer. Para você finalizar o entendimento da lógica, e a gente vai partir para um exemplo prático para você ver um prático. Esse é um caso real, mas eu estou usando ele para você entender a lógica. Aqui eu tenho agora, onde eu estou passando aqui o mouse, eu tenho agora o que eu chamo de relação tipo A. Porque ela é aberta embaixo e vai fechando em cima, como acontece no A. E do lado tem a relação tipo V, ó. Porque ela vai fechada embaixo e vai abrindo em cima, como faz o V. O V a gente já entendeu. Se eu botar mais equipes aqui, eu trago para cá. Mas a gente já também... eu trago para cá. Aí o que acontece quando eu trago para cá? Olha só se dá para você perceber. Se esse bloco marrom todo vier para cá, todo mundo que está à direita dele também vem, acompanha. Dá para entender isso? Que todo esse conjunto aqui, ó, viria mais para cá. Porque agora eu tenho mais condição de acompanhar, né? Então eu reduzo o prazo. É uma maneira de reduzir. Quando eu tenho uma relação que é V, eu trato do lado direito, né? Eu faço levantar mais. Quando eu tenho uma relação tipo A, eu também trato do lado direito, só que de uma forma diferente. Sabe como é que eu faço? Eu faço com que ela vá mais devagar. Opa, peraí, como ela? Entendi não. É o seguinte, olha para cá. Aqui tem um A, certo? Certo. Por que que todo esse bloco está aqui? Porque o pezinho do lado direito do A está nessa posição. Então, todo mundo tem que começar depois dele. Se eu fizer esse serviço, por incrível que pareça, mais devagar, eu preciso começar mais cedo. Eu vou terminar na mesma semana, certo? Eu continuo terminando na mesma semana. Eu só começo mais cedo. Mas eu começo mais cedo se ele for mais devagar. Se eu começar mais cedo, todo esse outro conjunto, ó, incluindo essa perna aqui, todo esse outro conjunto, ele vem para cá. Ó. Olha a quantidade de tempo que eu ganho na programação da minha obra. Todo esse período aqui, eu consigo ganhar na programação da minha obra. Só que eu ganhei fazendo um serviço e mais devagar. Ou quebrando o serviço. Vamos ver aqui como ele pode ficar. Ó. Olha só. Eu quebrei o serviço em 2 etapas. É o mesmo serviço, não? É a mesma obra. É só uma outra simulação. Que foi como a gente adotou lá na empresa. Não era uma questão de eu fazer mais devagar. Por vários motivos, ele seria feito naquela velocidade. Então, nós separamos em 2 fases. Bastava separar em 2 fases. Talvez, numa obra sua, tenha uma situação que precisa separar em 3 fases, em 4 fases. Mas nessa, só precisava separar 2 fases. A gente
trouxe um pouco mais. Com isso, nós conseguimos que a obra terminasse mais cedo, no prazo que o cliente precisava. Então, analisando a lógica da linha de balanço, eu, consigo comunicar muito melhor o que está acontecendo dentro da obra. A gente viu isso. 2, eu consigo otimizar as equipes. 3, eu consigo gerenciar a redução do prazo. Além disso, eu quero aproveitar para mostrar para você um outro exemplo real, tá bom? Então, olha só esse exemplo aqui. Nós temos, é porque aquele era um exemplo de edificação, né? Um exemplo real também de edificação, mas que a gente usou para você entender a lógica. Esse aqui já é um exemplo acabado, que está fazendo uma obra de infraestrutura. Então, eu tenho várias vias de acesso, ó. Interseções com rodovias em zonas diferentes. Eu tenho uma região norte que vai receber uma intervenção, uma região leste, uma região oeste e tal. E aí, eu consegui aqui otimizar a sequência dos serviços de tal forma que a gente cumprisse o prazo necessário para atender o cliente, entrasse com os equipamentos de uma forma que eles não se batem, né? As equipes de produção, de uma forma que elas não vão se bater uma com as outras. A gente avaliou até serviços que podiam ter um prazo um pouquinho maior para diminuir, digamos assim, a compressão, diminuir a demanda de máquinas e pessoas por período e mesmo assim garantir o prazo e evitar choques, tá certo? E aqui a gente, se quiser, pode pegar e analisar item por item, serviço por serviço, trecho a trecho, porque a ferramenta permite que você faça esse tipo de avaliação. Então, existe a técnica da linha de balanço, que traz muitas vantagens para você, principalmente se você pegar o cronograma e converter em uma visão de linha de balanço. Por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha em como fica. Olha só o tamanho do cronograma. Se a gente fosse olhar aqui, olha aqui o tamanho que é esse cronograma para ele ser detalhado. Tem centenas de linhas, né? Para ele ser detalhado. Esse mesmo cronograma, no formato de linha de balanço, conseguiu ser apresentado com uma quantidade muito menor de linhas e comunicado de uma forma muito mais prática. Você consegue ver facilmente como está a interação e a demanda das equipes e entre equipes em áreas diferentes, né? No norte, no sul, no leste, no oeste, etc. Nordeste, na zona que você criou, de tal forma que você consegue planejar melhor e consegue manter a obra melhor no prazo com esse tipo de técnica e que você viu pode ser utilizado, né? Olhe bem para mim agora. Você viu que pode ser utilizado com Excel ou com outros softwares, como por exemplo o MS Project, e tem softwares específicos para trabalhar com linha de balanço. Mas a técnica em si, a metodologia em si, ela é muito intuitiva e simples. Se você conseguir dominar esse tipo de metodologia, você vai ter um grande destaque, você vai conseguir excelentes resultados na sua obra e você vai ter um grande reconhecimento no mercado. Então, a metodologia da linha de balanço é muito importante. Comente aí pra gente se você já conhecia essa metodologia. Comente aí pra gente se você aplica na sua obra e que tipo de obra é. Comente aí pra gente quais são as dúvidas que você teve. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, de como programar melhor a obra, utilizando metodologias novas. Comente aí também o que é que você achou, né, dessa técnica, se ela se aplica ou não à sua realidade. Tá certo? Se tiver gostado também desse conteúdo, deixa o teu like e compartilha para que mais pessoas conheçam a linha de balanço e possam ter bons resultados. Vamos melhorar a engenharia, vamos melhorar o resultado do prazo das obras aqui no nosso Brasil. Grande abraço.